Hoje é um dia muito ruim para a Abrage, para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né? Infelizmente, estamos aqui para falar de uma decisão judicial que, como a gente sabe, tem que ser cumprida, né? A gente vive um Estado democrático de direito, a gente cumpre decisões judiciais, mas a questão é que essa decisão nos parece muito incompreensível e absurda, né? Por quê? Primeiro que a inicial, o pedido, né, da parte, ele alega já o pedido que as informações são públicas, e realmente são. Vários dos documentos de cartório, várias das informações dadas pela Juliana Dalpiva e pelo Thiago Erdi nessa reportagem, inclusive já tinham saído em outras reportagens, né? Mas foram compiladas, foram organizadas, foi feito um mapeamento, foi feito um rastreamento, ou seja, houve um trabalho, um esforço jornalístico muito grande, muito relevante, considerando que são pessoas públicas, né, que estão sobre o escrutínio da sociedade, ou deveriam estar, precisam prestar contas sobre o que fazem, sobre como cresce seu patrimônio, né? Então, são informações relevantes, principalmente num momento eleitoral. E quando a gente tem uma decisão judicial que manda retirar conteúdo, a gente fica se perguntando por que essa retirada do conteúdo, né? Nesse caso em específico, a gente não tem nenhuma justificativa de que há uma mentira, de que há alguma informação absurda no conteúdo. Um dos argumentos, por exemplo, que foi apresentado foi que parte das informações se baseia num processo que foi anulado pela Justiça. Bom, esse processo que foi anulado pela Justiça foi anulado por uma questão de foro privilegiado. Não é que as informações são incorretas ou não poderiam ser apuradas. Foi uma discussão de que se havia o foro, que a decisão tinha sido tomada, né, o andamento da investigação tinha sido tomado sem levar em consideração o foro, né? E também para conhecimento público é bem importante que as pessoas saibam, que a sociedade saiba, que a imprensa tem possibilidade de divulgar informações que estão sob sigilo, por exemplo, né? Quando há um interesse público, a gente divulga informações que estão sob sigilo sem cometer nenhum tipo de crime, sem cometer nenhum tipo de irregularidade. O STF já pacificou isso, já tem um entendimento judicial de que a imprensa não comete nenhuma irregularidade quando divulga alguma informação sob sigilo. No meio de tudo isso, né, Kátia, até para aproveitar, eu sei que você também está correndo aí, que você tem que responder a toda a imprensa que está te procurando agora, mas eu acho que assim, o jornalismo também tem sido alvo. É claro que a gente não quer ficar falando isso, porque parece que a gente está querendo bater bumbo para a gente, não é esse o objetivo, mas o jornalismo tem sido alvo muito forte nessas eleições, né? As mulheres jornalistas atacadas, é o caso da Juliana Dalpiva, que é a autora dessa reportagem ao lado do Thiago Erdi. A Juliana Dalpiva, falando com ela hoje ela inclusive está lançando a segunda temporada. Também recomendo que as pessoas ouçam, e logo, logo também vai ter aí algum acionamento na justiça para que proíba de divulgar isso, né? Uma reportagem que fala sobre a ligação da família Bolsonaro a policiais que são investigados no Rio de Janeiro, né? E acusados de crime pelo Ministério Público. E ela é alvo de ataques diários, são muitos por dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jornalismo alvo de ataques, o quanto isso atrapalha a democracia brasileira, Kátia. Pois é, Fabiola, essa situação ela é inaceitável por vários motivos, né? Então, é importante que se saiba, assim, a gente está falando aqui com o público em geral, não estamos falando só com jornalistas, né? É importante que se saiba que a imprensa ela não é imune a críticas, né? E a imprensa também erra. Então, mas uma coisa é você criticar a imprensa apontando, olha, aqui está errado por esse motivo, olha, isso aqui é impreciso, ou foi feita, né, uma análise num caso de texto de opinião, por exemplo. No caso específico desse texto do Thiago Erdi e da Juliana, a gente está falando de uma reportagem, não está falando de texto opinativo, né? Mas o que a gente costuma ver na imprensa, nas redes sociais, perdão, é um ataque ao mensageiro. Então, e às mensageiras, principalmente, as mulheres, né? O que a gente tem visto é uma ação
organizada, uma ação de quem quer descredibilizar a imprensa e que ataca as pessoas, né? As mulheres, em particular, a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, monitora esses ataques às mulheres. Os ataques às mulheres jornalistas são muito baixos, são muito cruéis, citando filhos, citando a vida pessoal, né? Que nada tem a ver com o trabalho que foi executado. Então, é importante que se diga, como você falou, Fabiola, que o jornalismo é importante para a sociedade e para a democracia. Não existe nenhum país democrático no mundo que não tenha um jornalismo bem sólido, bem constituído. E quando se ataca os mensageiros, ou as mensageiras, nesse caso, você está atacando uma estrutura da sociedade que em algum momento está prestando um serviço de interesse público, né? Então, que informações são essas que são levadas ao público? No momento de campanha eleitoral, como o Couto mencionou, aliás, uma honra para mim estar nesse mesmo painel junto com o Couto, né? Uma pessoa que eu admiro tanto. Como o Couto mencionou, a gente está num momento eleitoral em que os eleitores precisam ser pessoas esclarecidas. O horário eleitoral tem sua importância, mas é um momento em que o candidato, a candidata, costuma fazer uma propaganda, né, de si, falar os seus pontos positivos, no que ele é bom, o que ele promete. Qual que é o trabalho da imprensa nesse cenário de esclarecer o público, né? É um trabalho de levar informações que você não vai ver no horário eleitoral. Né? É um trabalho de mostrar para o público algumas coisas que não vão ser mostradas pelos próprios candidatos. Então, esse tipo de trabalho muitas vezes incomoda. E é por isso que também na Abrage a gente tem um programa chamado Ctrl+X, um projeto que, como o próprio nome chama, né, são as teclas de atalho ali do computador para recorte, né? Que monitora a quantidade de pedidos que a gente tem de políticos que pedem para retirada de conteúdo em momento eleitoral. E são mais de 5.000 pedidos judiciais que a gente tem de retirada de conteúdo, tá? E conteúdo porque está errado, porque não deveria ter sido publicado, porque está incompleto, equivocado? Não, porque está atrapalhando, incomodando, porque é um conteúdo que o candidato X ou a candidata Y não gostaria de ver na internet ou na rádio, na TV, num momento eleitoral.